Nós temos aqui também agora 8 horas e 11 minutos. Para muita gente, aposentadoria significa necessariamente, né, descansar. Agora estou aposentado, agora não vou fazer mais nada, agora vou ficar, sei lá, enfim, né, de papo pro ar, como dizia a Inesita Barroso, né? Tocando viola de papo pro ar, como ela falava. Mas será que, se as pessoas quiserem continuar trabalhando, há esse caminho ou não? A advogada, especialista em direito previdenciário, doutora Priscila Arraes Reino, está aqui conosco. Doutora Priscila, muito obrigado por sua gentileza, por atender a Nova Brasil. Bom dia, Heródoto. Bom dia a todos. Doutora Priscila, e aí? Pois não, por favor. Desculpa, eu estava com um delay aqui. Na verdade, é possível, em regra geral, voltar ao trabalho quando a pessoa se aposenta, mas existem algumas exceções. Entre elas, a exceção do trabalhador, do agente público em geral, então, servidor público, empregado público, aquele ocupante de cargos comissionados que se aposentam utilizando esse tempo, não podem mais retornar ao trabalho no serviço público. A aposentadoria especial também impede que os trabalhadores que voltem a trabalhar se expondo a agentes nocivos, e, por fim, a aposentadoria por incapacidade permanente, e, nesse caso, não pode voltar a trabalhar de maneira nenhuma enquanto estiver recebendo a aposentadoria por incapacidade permanente. Doutora Priscila, quer dizer, uma pessoa, então, que for funcionário público, se ela se aposenta, ela pode prestar concurso de novo e voltar a trabalhar como funcionário público ou não? Sim, aí pode, porque aí é outro vínculo. Então, nesse caso, ele pode até fazer um outro concurso e receber ali a remuneração pelo trabalho dele. O que não pode é voltar para a mesma função que exercia, decorrente daquele cargo que foi utilizado o tempo de contribuição para fins de aposentadoria. Agora, uma pessoa, por exemplo, que se aposentou como funcionário público, pode trabalhar na iniciativa privada e obter um outro vínculo empregativo, como qualquer outro trabalhador? Pode sim, pode, por exemplo, o servidor público aposentado pode trabalhar na iniciativa privada normalmente, e hoje a gente está vendo isso acontecer com bastante frequência, já que o valor das aposentadorias estão cada vez menores, obrigando as pessoas a voltarem de fato ao trabalho para poderem sobreviver de maneira digna. Então, é possível perfeitamente. Agora, doutora Priscila, em que situação, então, uma pessoa que voltou a trabalhar pode perder a pensão ou a aposentadoria do INSS? Quais são os casos? Bem, até a reforma da Previdência, em 13 de novembro de 2019, só o servidor público, né, é que precisava se afastar do cargo para se aposentar. A partir da reforma da Previdência, se incluiu todos os agentes públicos e, nesse caso, por exemplo, trabalhadores no Banco do Brasil, na Caixa Econômica, na Petrobras. Então, nesses casos, por exemplo, trabalhou e se aposentou, ainda que tenha feito recolhimento para o INSS, como é o caso, por exemplo, dos empregados públicos. Mesmo assim, o trabalhador não pode, o agente público não pode se aposentar e, ao mesmo tempo, voltar àquele vínculo que ele tinha anteriormente. Então, nesse caso, não pode. O aposentado, por exemplo, os médicos que se aposentaram, receberam aposentadoria especial, ou recebem aposentadoria especial, não podem retornar a um trabalho que tenha efeitos nocivos à saúde, porque a aposentadoria especial ela tem um tempo reduzido de contribuição para a concessão. Então, o objetivo dessa regra, proibindo o retorno do trabalhador que recebe aposentadoria especial à atividade nociva, é a proteção da saúde. E, por fim, o trabalhador que recebe aposentadoria por incapacidade permanente, seja no serviço público ou na iniciativa privada. Porque, nesse caso, Heródoto,
o que ele só recebe essa aposentadoria por incapacidade permanente porque se reconheceu que esse trabalhador não tem condições de trabalhar nas atividades que exercia e também não pode ser reabilitado para uma outra função. Então, ele não pode receber a aposentadoria por incapacidade permanente e, ao mesmo tempo, trabalhar, seja como contribuinte individual, seja como MEI, seja como empregado, não pode. Agora, caso ele seja esse tipo de aposentado, caso ele seja flagrado, ele perde essa remuneração que ele recebe da Previdência Social? Sim, se esse trabalhador voltar a trabalhar, ele vai perder a aposentadoria por incapacidade permanente, já que ele está demonstrando que ele tem capacidade de voltar ao trabalho, senão ele não voltaria. Entendi. Então, é incompatível o trabalho e essa aposentadoria. Perfeito. Doutora Priscila, a pessoa trabalha numa empresa, se aposenta, passa a receber a Previdência Social. Essa pessoa pode continuar nessa empresa trabalhando novamente, como se nada tivesse acontecido ou não? Sim, sim. Na iniciativa privada é possível se aposentar e continuar trabalhando como se nada tivesse acontecido. Sim. E como a gente falou anteriormente, Heródoto, está muito comum porque as pessoas estão precisando trabalhar para conseguir sobreviver, né? E a gente teve a decisão sobre a desaposentação, que o Supremo não aceitou, então, realmente, o trabalhador volta a trabalhar para fazer frente às necessidades primárias que ele tem, porque a aposentadoria é insuficiente normalmente. Agora, a pessoa trabalhou na iniciativa privada, se aposentou, ela continua trabalhando. Esse período que ela continua trabalhando depois de aposentada, ela continua recolhendo para a Previdência Social ou não recolhe mais? Continua recolhendo. Isso é uma questão que traz muita confusão, Heródoto, porque as pessoas acham que, porque se aposentaram, não tem mais que contribuir. Mas isso é princípio constitucional, o princípio de contribuição universal. Então, mesmo que você se aposente, você vai continuar contribuindo caso venha a trabalhar em outro emprego. E, para piorar, não vai ter aí uma segunda aposentadoria decorrente desse novo tempo de contribuição. Em regra, não vai ter, porque não vai ser possível, né? Entendi. Quer dizer, não vai ser... E nem vai alterar o valor da aposentadoria que ele já está recebendo, né? Ótima pergunta. Não vai alterar a aposentadoria já recebida em razão da decisão do Supremo com relação à desaposentação e à reaposentação, que foi negada pelo Supremo. Agora, a saída do trabalhador que se aposentou e está vendo que é insuficiente a aposentadoria, é buscar a possibilidade de uma revisão, como, por exemplo, a revisão da vida toda, como várias revisões possíveis, né? Que, inclusive, a revisão da vida toda já foi decidida no Supremo também. Então, o Supremo tira com uma mão e dá com a outra. É fácil. Doutora Priscila, muito obrigado por sua gentileza. Eu acho que um monte de gente estava esperando uma explicação técnica e precisa como a sua. Muito obrigado. Eu que agradeço. Muito obrigada. Bom dia a todos. Muito obrigado. Doutora Priscila Arraes Reino, advogada especialista em direito previdenciário. Está aí, ó. Tá? Várias coisas importantes para a gente poder fazer a avaliação.